Paz, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui atrás de mim está passando um trailer que a Netflix lançou, né? O trailer de uma das suas mais recentes obras, né? Os seriados que a Netflix lançou, por nome Sex Education, que é o tema do seriado, desse último seriado que eles lançaram, com milhões de visualizações e está em alta, enfim, aquela coisa toda. Esse seriado Sex Education tem 8 episódios, assisti todos até para poder formar melhor uma opinião aqui. E me chamou muita atenção justamente pelo título, né, pela questão da educação sexual. E eu gosto desse assunto, dessa temática. Escrevi um livro sobre isso, gosto de falar sobre sexo à luz da Bíblia, é claro, né? À luz de uma pessoa que está ali envolvida com a palavra de Deus, com as questões eclesiásticas, aquela coisa toda. Eu queria fazer aqui alguns comentários sobre esse seriado da Netflix, claro, sem fazer nenhuma análise assim relacionada à atuação dos atores, porque não é essa a minha intenção, não é ficar analisando aqui a atuação de qualquer ator. E também não é nossa intenção fazer nenhuma abordagem de questões ideológicas, né? Não é também a intenção falar sobre desse âmbito ideológico, mas falar sobre esse assunto aqui de um ponto de vista de um educador cristão, do ponto de vista de um líder de jovens, do ponto de vista de um pastor, de um jovem pastor, em plena atualidade, falando sobre sexualidade, né? E comentando esse Sex Education. É a história de para quem não assistiu, né? Ele é um pouco, tem algumas cenas picantes, algumas cenas fortes nesse seriado, mas nada que uma pessoa que tenha 18, 19, 20 anos nunca tenha visto, né? Não tem nada de assim absurdo, aquela coisa assim. Aí se você achar que você não tem maturidade para assistir ou já achar é o capeta que tá, nem assista. Então nem assista, para, nem vai assistir. Se você for pensar assim, nem assista, tá? Eu recomendo que você não assista, tá? Eu fui ver como uma pessoa que gosta do assunto, eu gosto desse assunto. Escrevi sobre isso, tudo isso. Então é a história de um jovem, de um adolescente, que ele é criado, a mãe dele, né, na casa dele, a mãe dele é divorciada, e ela é uma terapeuta sexual, e por conta disso ele sabe muita coisa sobre sexo. E daí na escola onde ele estuda, ele faz amizade com algumas pessoas, enfim, e daí eles têm a ideia de montar na escola uma clínica de terapia sexual, onde ele vai dar conselhos sexuais para os colegas da escola. É isso o filme e é esse o seriado, né? Pois bem, falando sobre isso, eu me lembrei de um livro do Jaime Camp, que aliás está até autografado pelo Jaime Camp. E nesse livro, o Jaime Camp falava uma coisa muito importante. Ele falava assim: se continuarmos falando sobre divórcios, né? O nome do livro é Antes de Dizer Adeus. Ele falando dessas questões de divórcio, ele chega a falar: se continuarmos a manter os índices de separação que vêm sendo observados desde 1970, no ano de 2020, falta um ano, o ano que vem ainda, a família original, aquela constituída por pais e filhos em um primeiro casamento, será a minoria no país. É interessante, o Jaime Camp ele fala isso há mais de 20 anos. É antigo esse livro dele, quando ele fala sobre que a família original no Brasil ela não vai existir em 2020, né? E isso já é um fato, E é um fato que nós líderes, educadores, nós formadores de opinião, nós cristãos, nós evangélicos, temos que ter isso em mente. Não existe a família original no Brasil, não é mais a maioria. Isso é um fato retumbante e inegável. Não há mais, a maioria das famílias não são mais constituídas por
uma família original, aquela formada por pai, mãe e filho de um primeiro casamento. Tá bom? Então, para com essas palestras idiotas, né? Aquela coisa burra até, que tá vendo o Brasil como é que tá e parece que não vê como quem existisse famílias perfeitas, né? Vê até os pregadores, os oradores, os palestrantes, ao tratar sobre família, falam de um jeito como se existisse a família perfeita, fosse possível alcançar a família perfeita. Eu conheço famílias ditas perfeitas. Um pai, a mãe, filhos, todos felizes, alegres, contentes. Mas o que esse seriado denuncia, é isso que eu acho interessante, é que não tem família perfeita nesse seriado. Não tem nenhuma família perfeita, né? Parece ser mais corretinha lá, a família que parece ser mais correta, mais tradicional, mais tranquila, tem um filho declaradamente homossexual, né? Então não adianta a gente querer ignorar certos assuntos. Não adianta, porque a família original no Brasil já não é a maioria. Isso é um fato, tá? Não estou querendo saber se vocês concordam ou não. Estou falando que é um fato. É um fato. Muda o fato, né? Muda o fato. Então, é isso que eu acho interessante nesse seriado, a questão da família perfeita. A moça, uma das moças vive sozinha. O irmão que é ladrão, traficante. O rapaz é homossexual, é gay, mora numa casa de família tradicional. O outro menino é sozinho, a mãe divorciada, mora sozinho com ela. Enfim, tudo. Né? É uma geração de uma coisa interessante também, que nesse seriado é uma geração de adolescentes, né? de jovens e adolescentes, que vive o tempo de maior pressão de informação, né? Nunca se falou tanto sobre sexo quanto hoje. Nunca que se teve tanto acesso a informações relacionadas ao sexo, à sexualidade e tudo isso. Nunca se teve tanto assim. Nunca foi tão fácil ler, estudar, entender, ter informações sobre sexo. Nunca foi tão fácil. Tá tudo muito fácil. Um clique tem tudo. Hoje em Sorocaba, num dos jornais que eu estava lendo, falando de um rapaz que matou uma moça de 15 anos porque ela se recusou a ter relação sexual com ele. Quer dizer, numa geração onde a gente tem um peso tão grande de informação, com gente tão ignorante sexualmente, né? Com gente que mata sexualmente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e nós, líderes evangélicos, parar de ter medo desses assuntos e tratar deles, conversar sobre eles, ter reuniões onde esse assunto venha à baila e a gente possa falar sobre ele com nossos jovens, com nossas igrejas, com nossos irmãos e irmãs, sabe? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu recebi notícias de pedofilia entre famílias conservadoras, né? E é difícil de tratar, mas e aí? E ficar quieto resolve? E a gente não tratar resolve? E a gente ignorar resolve? Então, a sexualidade está em todo lugar. O clamor dessa sociedade, para a nossa juventude, acerca do sexo é muito forte. É muito forte. Muito forte. E nesse seriado, isso fica bem evidente. A questão sexual. Numa certa revista, falava assim sobre a nossa geração: eles sabem tudo sobre sexo, mas transam sem camisinha. Um paradoxo, né? Sabem tanta coisa sobre sexo, mas transam sem camisinha. Ou seja, é muita informação e pouco conhecimento, né? E a gente tem que procurar... Vou dar algumas diretrizes no final aqui. Muitos assuntos, até soluções. Eu acho algumas soluções tão pobres no nosso meio, né? Por exemplo, um rapaz teve relação sexual com uma moça, os dois são solteiros, a moça engravidou. Qual solução que se encontra na ala tradicional aí para resolver esse problema? Geralmente, tem que casar. Agora tem que casar. Então não interessa se ele gosta da moça ou não. Se ele engravidou, tem que casar. Então tem gente que pensa assim, que tem que unir um casamento, uma vida conjugal, é o amor.
Eu não obrigaria minha filha a se casar com um cara. Minha filha tem 4 anos hoje. Se ela fosse uma adolescente, estivesse grávida, eu jamais ia obrigar ela a casar com um cara porque teve uma relação sexual e porque ela ficou grávida. É muita burrice um negócio desse. Bastou, errou. Vamos piorar o negócio? Eu sou contra casar porque engravidou. Tem que casar porque se ama aquela pessoa, porque se deseja aquela pessoa, porque se quer aquela pessoa ao seu lado pro resto da vida. E não casar porque ficou grávida. Por quê? Não tem sentido. Então é uma ignorância desmedida. E nesse seriado, muita coisa é tratado. Até mesmo o aborto entre adolescentes é tratado aqui nesse seriado. O aborto ocorre como uma coisa absolutamente comum e natural. Algo corriqueiro, algo comum, sem alarde, sem nenhum tipo de retaliação de ninguém de fora. Né? Apenas um casalzinho ali na porta da clínica criticando, né? Apontando ali a moça que ia fazer o aborto. Mas veja, um fato comum que ocorre o tempo todo. Né? A banalização da vida, aquela coisa, sabe, até do sexo em si. Um tempo de banalização sexual. Né? Tem uma das personagens do seriado fala assim: vamos fazer sexo? Vamos transar? Por que não? Porque tá todo mundo transando, vamos transar também. Sabe? Uma banalização. E mesmo na igreja você vê isso. Porque os nossos jovens, eles vão aprender lá fora. Se na igreja não se trata lá fora. Mais da metade de tudo que nossos jovens e adolescentes aprendem sobre sexo é com a televisão e com a internet. Vai saber lá qual a ideologia que aquela pessoa segue. Tá lá aprendendo lá. Aí chega na igreja depois, para o pastor cuidar, para o líder tratar. E que influência a gente tem? Que influência nós temos enquanto líderes de jovens ou líderes de denominações, de congregações? Que influência nós temos? A gente passa 1 ou 2 horas por semana com nossos jovens. Eles estão 24 horas em contato com o mundo, com a internet, com o Face, com o WhatsApp, com grupos de colegas de escola, com o YouTube, com sites pornográficos, estou em todo lugar. 1 hora a gente tem para conversar durante a semana com eles. Que influência a gente tem sobre essa geração? Difícil. Né? E interessante é que o moço que é homossexual no filme, ele está totalmente bem resolvido. Aquele que está mais bem assim, na dele, mais bem tranquilo, é o moço que é homossexual. Né? O Eric. Então, está bem tranquilo. O problema é a aceitação externa do pai dele, da família dele. Ele está sempre afastado da família, mas ele está bem resolvido em si mesmo. Né? A homofobia. Né? Como é que fica? Uma colega me disse assim: Samuel, eu sou homofóbica. Eu sou homofóbica. Uma mulher me disse isso. Eu sou homofóbica. Daí eu falei para ela: você tem coragem de matar um homossexual? Você tem coragem de matar, agredir um homossexual? Ela falou: não. Eu falei: então você não é homofóbica. Né? O homofóbico é que ele não suporta o outro. É um crime até. A homofobia é um crime. Eu falei assim: não é que você não é homofóbica, você pode não concordar com a prática. Como eu também não concordo com a prática, mas não somos homofóbicos. Né? Eu tenho muitas pessoas que a gente tem um carinho, um respeito muito grande e elas são homossexuais, assumidas. Algumas até saíram das igrejas. Mas, gente, e uma das coisas que eu me perguntei muito depois desse seriado todo foi isso. Eu me perguntei assim: estamos prontos para liderar essa geração? Estamos prontos para liderar uma geração com tantos conflitos sexuais? Né? E conflitos sexuais que muitas vezes não têm origem no ato sexual em si, mas tem origem muitas vezes na família, na inclinação da família, do ambiente familiar que lhe formou, que lhe forjou. Estamos prontos para liderar essa geração?
Você tem buscado informações sobre esses assuntos? Tem lido a respeito disso? Lido sobre a questão sexual? Tem lido na Palavra de Deus, na Bíblia, os textos bíblicos em que se trata das questões sexuais? O sexo é tratado o tempo todo na Bíblia. Você já teve essa preocupação? Os teus jovens podem procurar você? Os seus liderados podem te procurar para tirar dúvidas sobre isso? Ou você vai mandar eles ir lá ver na televisão? Estamos prontos? Né? A gente fica ali na igreja, aquele ambiente gostoso, tudo musical, todo mundo abraçado, chorando. Não trata nada. Aquele induzimento emocional com fundo musical, um orador que fala bem, o pessoal chora durante o culto e você acha que resolveu todos os conflitos. E nunca que sentou para conversar com seus jovens, ou igreja, ou sua comunidade, ou seus liderados, para tratar sobre essas questões tão relevantes. Essa guerra, esse embate, ele não ocorre dentro das igrejas. Ele reflete nela. Mas não é dentro da igreja que ocorre esses embates sexuais. Muitas vezes né? Tantos escândalos, né? Mas eu quero dizer assim, os nossos jovens, muitas vezes, quando eles saem da igreja, aí eles são expostos a esses assuntos. Essa influência externa que eles sofrem. E nós precisamos estar sempre prontos. Sempre prontos. Que nossos jovens possam olhar para mim e para você. Encontrar pessoas que tratem esse assunto com muita seriedade. E possa sentar com eles e conversar com eles sobre qualquer coisa relacionada à vida sexual. E não podemos ter constrangimento nenhum para falar sobre isso com eles. Porque o mundo está aí fora. E o mundo não poupa não. Vem para cima e traz as suas ideologias, traz seus pensamentos, traz suas ideias e vem instruir. Muitas vezes um jovem, dos nossos jovens, em relação à vida sexual. Não é bom que isso aconteça. Vamos nos preparar. Pastor, mas eu devo assistir o Sex Education? Se aguentar, assiste. Se você aguentar assistir, você assiste. Se você achar que é muito forte, assistir o primeiro seriado, a primeira parte, e já ficar, se sentir escândalo, então não assista. Para ali mesmo. Eu assisti os 8 episódios e tô vivo até hoje. Não desviei, tô crente. Pra mim, normal. É isso, gente. Foi uma pequena resenha que eu fiz aqui para falar sobre esse seriado Sex Education, trazer um pouco das reflexões bíblicas sobre esse assunto, né? De uma pessoa que está ali relacionada, ali se relacionando com a palavra de Deus e tudo mais. Eu espero ter, de certa forma, contribuído um pouquinho só com vocês em relação a esse assunto tão relevante que é a questão sexual, ok? Que nós possamos estar aplicando um Sex Education bíblico aos nossos jovens, adolescentes e igreja. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima gravação nesse canal aqui. Fiquem com Deus.